Amose viveu durante anos no palácio e conheceu de perto Caimoaste, que era uns 30 anos mais velho do que ele. O futuro faraó brincou com o menino e deu boas risadas de suas respostas infantis a respeito das coisas do mundo. Não havia nada que os perturbasse. Caimoaste sabia que era primo de Amose, mas o que era um parente quando se tem quase 200 irmãos e irmãs, 600 e tantos primos de primeiro grau e mais de 2.000, de graus variados. Ramassu tinha uma certa predileção por Amose. Era o filho espúrio de sua filha mais querida, aquela que lhe dera mais dores de cabeça. Além disso, havia simpatizado com Jetur, quando estivera em Oazete. Parecera-lhe honesto e íntegro, mas mudou de opinião depois que soube que abusou de sua confiança, quando possuiu sua virginal filha. Mais tarde, com os anos, acabou voltando a gostar dele à medida que Amose ficava cada dia mais parecido com o pai. O jovem, quando atingira a maturidade, tinha algo de diferente do doce e meigo Jetur. Seu olhar era gelo puro e parecia ter um controle de todas as ocasiões. Nada parecia alterar sua fleuma. Todavia isso era apenas o que o exterior demonstrava. O vulcão também parece uma pachorrenta montanha até a sua irrupção. Aos 12 anos, Amose foi encaminhando ao grande templo de Petizote onde aprendeu sobre os deuses. Ouviu e guardou todos os contos sobre os diversos Niters, e, especialmente, sobre aqueles que geraram o grande templo de Petizote, que tão diligentemente Ramassu aumentava em proporções ciclópicas. Lia e escrevia com grande facilidade, aprendendo com um estrangeiro o alfabeto dos fenícios, sem saber que era a língua do seu pai. Amose, no entanto, não era o mais religioso dos homens. A religião quemetense, ou pelo menos a mais difundida delas, confirmava a existência de um único Deus, o grande Criador, o gerador da vida. Amose acreditava na possibilidade de ele existir, só duvidando de que fosse um homem ou tivesse formas materiais. Acreditava que se realmente existisse, linha dúvidas, não teria formas definidas. Deveria ser inexprimível, e, como tal, não poderia ter imagens ou símbolos. A sua situação de bastardo sempre o colocara numa posição dúbia em relação aos demais da corte. Aos poucos, foi se fechando num mutismo, que seria sua característica. A partir dos 12 anos, com o corpo mais forte do que os demais, já não corria para perto de Termutis chorando, porque as crianças o haviam achincalhado. Agora ele rebatia com a força de seus golpes e pancadas dados com maestria e extrema brutalidade. Em pouco tempo, as brincadeiras dos demais cessaram e eles passaram a ter um certo temor pela sua figura. Até mesmo os meninos mais velhos o respeitavam. Se por um lado o deixaram em paz, por outro o isolaram completamente. Amose sentia-se deslocado e odiava a corte e o templo de Petizote. Com 20 anos, Amose teve um sério entrevero com um dos nobres da corte. O rapaz, filho do general Sauré, também era forte e musculoso, e insultou-o sobre o mesmo tema, a sua paternidade, e Amose surrou impiedosamente. O jovem teve o braço quebrado, 2 dentes arrancados e uma fratura no nariz, além de escoriações generalizadas por todo o corpo. O pai era primo de Ramassu e pediu que o velho faraó tomasse enérgicas providências contra o jovem brigão. Ramassu não desejava magoar o rapaz e muito menos a sua adorada filha Termutis. No entanto, era preciso fazer algo, pois o rapaz machucara seriamente um filho de um nobre importante da corte. Ramassu o chamou para uma conversa reservada em seus aposentos e o diálogo foi tenso e bastante nervoso. Amose, como você explica a surra que deu em Caba? O jovem fitava o faraó com um olhar severo e respondeu-lhe com certa soberba. Se o fiz é porque mereceu. Ramassu amava esse neto bastardo, mas não tolerava a insolência. Quem é você para decidir se alguém merece ou não alguma pena? Você é por acaso algum árbitro para julgar seus semelhantes? O rapaz calou-se perante a fúria da resposta.
Tenho observado você todos esses anos e vejo com certa pena que você não soube conquistar amizades, nem se enquadrar na vida da corte. Aliás, nem no templo, pois tenho recebido relatórios de que você tem um sério problema de atitude. O faraó, amansando sua voz, perguntou-lhe: mas por que você é assim tão agressivo, meu caro Amose? O jovem baixou a cabeça e tartamudeou: não sou agressivo. Claro que é. Você se prevalece do seu maior tamanho e, quando é afrontado, contrariado ou insultado, você reage com uma violência inaudita. Não pode ser assim, meu jovem. Devo que curvar minha cabeça em sinal de submissão e deixar que as pessoas riam de mim? Mas por que zombam de você? Por causa de meu pai. Chamam-me de bastardo. A resposta tocou em cheio o velho Ramassu. Ele se penalizara por ter desterrado a filha e impedido o casamento com Jetur. Agora, seu neto era um bastardo de quem todos zombavam, e, em parte, a culpa era dele. Ramassu fitou o moço, que estava genuflexo à sua frente, e o chamou para perto. O rapaz levantou-se, andou alguns passos e voltou a ficar de joelhos perante o monarca. Sei como você deve se sentir. Você não tem ideia de quem seja seu pai? Não, meu faraó. Minha mãe de criação, Termutis, nada me diz. Apenas repete a história de que quando eu nasci, minha mãe morreu de parto, em sua casa, em Djunnet. Ramassu meneou a cabeça. Deveria dizer a verdade ou deixar que o tempo se encarregasse do fato. Pensou por alguns segundos, e levantou-se, andou pela espaçosa sala, e, finalmente, olhou o rapaz nos olhos. Amose, você não pode mais continuar na corte. Desejo que você saia de Oazete e conheça o mundo. Case-se com quem desejar e finque raízes aonde lhe for mais agradável. Mas antes de partir, quero que saiba da verdade pelos meus próprios lábios e que nunca revele a ninguém. E durante 15 minutos, o velho Ramassu, que reinou por 63 anos, contou-lhe que Termutis era sua mãe de fato, que ele era o seu neto, de sangue real, e mais importante, pois isto tudo Amose já desconfiava, disse-lhe quem era seu pai, o rei de Sidom, Jetur. Terminado o longo palatório, Ramassu fitou o silente Amose e disse-lhe: estou lhe dando a casa onde você nasceu e mais tudo que nela existe, acrescido de rendimentos anuais que o deixarão viver com folga. Use bem estes recursos e entenda as razões de estado que existiram para que você fosse sacrificado com o apartamento de seu pai. Aprenda a ser calmo e use sua coragem para fins pacíficos. Não se esqueça nunca de que em suas veias corre o nobre sangue dos Ramassu. Você é um filho de reis. Comporte-se como tal. Amose saiu da reunião com Ramassu com o coração opresso. Não sabia se odiava Termutis por não lhe ter falado a verdade, ou se amava por ser sua verdadeira mãe. Por outro lado, não sabia se matava o velho faraó por ter estragado a sua vida, ou se o agradecia por ter lhe contado a verdade e por ter sido extremamente generoso, ao dar-lhe uma residência imperial. Amose conversou secamente com sua mãe, sem contar-lhe a conversa que tivera com o faraó, apenas dizendo-lhe que receberá ordens de afastar-se de Oazete, indo para a casa em que nascera de Djunnet. A mãe quis acompanhá-lo e ele deu de ombros, para ele tanto fazia como não. Ele estava profundamente amuado. O velho faraó, num rasgo de generosidade, permitiu que Termutis pudesse viajar para Djunnet, com seu filho, e, desta forma, governar a casa onde dera à luz. Amose mal dirigiu a palavra à mãe. Estava, cada dia que passava, mais magoado por ter sido enganado tanto tempo. Ele agora entendia toda a verdade. A sua mãe entregara-se a alguém, mesmo que fosse um rei, e ele não passava de um bastardo, um filho de uma meretriz. Não importa que fosse de sangue real ou não, sua mãe era uma libertina. Foi aos poucos afastando-se dela e, por mais doce que fosse, Termutis não conseguia mais se relacionar com ele.
A casa era maravilhosa e passara por grande reforma alguns anos antes. Estava magnificamente bem mantida pelo mesmo eunuco, que os recebeu com grande júbilo. Instalaram-se. Amós e saiu para ver as redondezas. Dijonete era uma bela cidade de frente para um dos braços do Ítero, e a vila onde estavam acomodados dava diretamente para as águas do rio, que desembocava no Mediterrâneo a apenas alguns quilômetros. Ele passeou pela cidade, e no mercado central observou o vai-vem das pessoas e animais. Havia um grande templo destinado a Sete, irmão e assassino de Osíris, adorado como deus dos trovões e da tempestade. Uma grande imagem de um asno do Sinar representava esse deus colérico na entrada do templo, e o seu interior, cheio de devotos, não atraiu Amós. Tornara-se completamente ateu. O porto estava cheio de barcos e Amós ficou observando, durante um bom tempo, os escravos carregando pesados fardos enquanto os feitores faziam cantar os chicotes nos lombos dos mais morosos. Escutou uma língua estranha que reconheceu como fenício e acompanhou com o olhar para onde iam os dois homens que conversavam em voz alta. Uma bela nau fenícia estava ancorada e Amós aproximou-se da embarcação, para conversar com um oficial da galé. Fez uma dúzia de perguntas, e, finalmente, partiu satisfeito com as respostas. No cair da tarde, Amós voltou à casa que conhecia tão bem, pois vinha passar as férias de verão quando a canícula e o azeite ficavam insuportável. Duas belas escravas o banharam e o massagearam, e um frugal repasto lhe foi servido como jantar, como ele sempre apreciava. Era de comer pouco e seu corpo esguio, longilíneo e de musculatura estriada parecia não se ressentir da pouca alimentação. Quase não bebia vinho ou cerveja, e preferia manter-se sóbrio e atento, bebendo água. Comeu sua refeição no balcão da casa e pôde observar do alto, à medida em que as luzes do dia diminuíam, ao longe, uma outra cidade sendo erguida no meio do deserto. No outro dia, sua mente se viu tomada por dezenas de afazeres e uma visita de um tio distante o fez esquecer a cidade que Ramassu mandara construir. O parente era um velho amigo de infância que, sempre que eles vinham, refestelava-se no diva e ficava horas ouvindo Termutis contando suas intermináveis histórias da corte. Ele era filho de um dos irmãos de Ramassu, portanto mais para primo do que para outra coisa. A verdade é que seus negócios o proibiam sair de Dijonete, e raramente ia à corte ou azeite. Sua idade regulava com Termutis e o carinho que tinha por Amós só era superado por um ardente amor por Termutis. Ele esperava impacientemente que Ramassu morresse para desposar a bela Termutis. Nesse ínterim, ele a desfrutava no leito com extremo zelo e fazendo disso um segredo de estado do qual Ramassu conhecia e fazia vista grossa. Já era por demais perverso impedir que sua filha se casasse, quanto mais não deixar que desfrutasse um pouco de carinho e amor. Quanto tempo pretendem ficar desta vez? Pelo que sei, o resto de nossas vidas, respondeu Termutis. O homem quase teve uma síncope de alegria e encheu o ambiente de perguntas que exigiram longo detalhamento de Termutis. Ele estava absolutamente radiante. Fazia 2 anos que não se viam e ele tivera algumas concubinas que lhe partilharam o leito, enquanto que Termutis teve que se abster de sexo enquanto morou em Oazete. O caminho estava livre para que o Neg pudesse ficar mais tempo com Termutis. O único inconveniente era a presença de Amós. Era preciso afastá-lo, obviamente, sem violências. E você, meu caro Amós, o que você pretende fazer da vida? Porra, ele está um verdadeiro homem, minha cara Termutis. Ora, nem tanto, primo Neg. Creio que é ainda um rapazote inexperiente. A melhor coisa para dar experiência a um homem é o mundo. Solte nesse mundão e verá como ele vai amadurecer. O que é isso, Neg? Amós não passa de uma criança. O homem riu e olhou para Amós que acompanhava a conversa de forma taciturna. As mães sempre acham que seus filhos são crianças. O que você devia fazer era visitar nossas grandes cidades. Você já foi a Perodjet, Zal,
De Geduion. Estivem de passagem. Noite bem. Sim. Todos vão lá. É muito maçante. Tudo muito sisudo e sério. Já em Baneb de Gedete, você poderia participar das missas do bode de Gedete. Por Bastete. Meu filho não irá copular com cabras, exclamou a mãe, horrorizada, lembrando-se de que em Baneb de Gedete, as sacerdotisas copulavam com um bode adulto e os sacerdotes penetravam em cabras durante seus ritos sagrados. O negro riu-se a não poder mais enquanto apaziguava a ira da mãe. Amose não precisa copular com cabras, pois encontrará animais muito mais interessantes, falou Nere, fazendo com as duas mãos gestos do contorno da cintura feminina. Prefiro visitar Sidom, interrompeu o jovem, com voz alta e decidida. A mãe preocupou-se. Agora que ele sabia de toda a verdade, ele iria correr atrás do pai. Ela o perderia. O Nere, conhecedor das preocupações maternas, respondeu-lhe, bobagens, não há nada em Sidom. Apenas uma cidade sem graça incrustada nos flancos dos morros cheios de cedro. Imperou Adjete, eu conheço as sacerdotisas partirei para Sidom amanhã. Discutir com Amose, depois que tivesse tomado sua decisão, era o mesmo que falar com um muro, não havia respostas. O Nere, vendo que era inútil perder seu tempo tentando demover o jovem de sua decisão, pois tão fato lhe convinha de subejo, dedicou o resto da noite a consolar a mãe, explicando-lhe que não iria perder o filho, pois ele voltaria mais maduro e, quem sabe, mais cordato. Às 6 horas da manhã, Amose embarcava no navio fenício que o levaria para Sidom. Se houve alguma coisa mais detestável do que viajar de navio para Amose, ele nunca revelou aos seus amigos, porém o medo que sentia do mar, o enjoo, os seguidos vômitos e as noites insônias foram suficiente para que nunca mais quisesse se aventurar mar afora. Sidom pareceu-lhe uma bênção dos deuses e, ao descer em terra firme, sentiu-se imediatamente revitalizado. Dormiu numa estalagem que aceitou seu ouro com certa desconfiança. Dormiu tanto que o estalajadeiro pensou que lhe tivesse morrido. Acordou 2 dias depois e comeu um enorme naco de pernil de carneiro, pagando regiamente pelo repasto. Conseguiu um local adequado para tomar banho e refrescou-se com água fria. Saiu para visitar a cidade. Ridiculamente pequena em comparação com o Azete, ou mesmo de Jonete, mas era limpa e muito branca. Uma manhã foi o suficiente para conhecer o lugarejo, e, na hora do almoço, já quase completamente saciado de sua curiosidade, sentou-se no mercado e passou o tempo escutando as histórias de mercadores. Aos poucos, foi se interessando por longínquo as plagas que lhe enchiam os ouvidos e faziam sua mente juvenil excitar-se. Nínive, Assur, Nimrod, Babilônia, Ur, Arã, Damasco, Lagash, Uazucani eram os lugares de que ouvia falar pela primeira vez. No Quemete, com seu xenofobismo exagerado, nada que ficasse fora do vale do delta do Iterô tinha importância. Descobri agora que existia um mundo fascinante, além de sua terra natal. No final da tarde, dirigiu-se ao palácio e perguntou ao guarda, com um fenício estropiado, se era possível falar com o rei Getur. Os soldados riram-se dele e lhe disseram que voltasse algum outro dia. Amose, um jovem aparentemente calmo, combustava-se com facilidade quando era tratado com desrespeito. Os soldados escutaram o moço com sua voz de trovão dizer que vinha a mando da princesa Atermutis, filha de Ramassu II. Ora, Ramassu era um nome muito conhecido, sendo verdadeiro mandatário da região, e o moço parecia ser importante, com suas roupas caras e seu sotaque quemetense. Um dos soldados foi até o interior do palácio, e, após 15 longos e angustiantes minutos, reapareceu com um homem que parecia ser o segundo em comando. Depois das apresentações, Amose foi levado para dentro do palácio e, após andar um pouco por corredores sombrios, foi introduzido na sala do rei Getur. Era um homem alto de 40 anos que ainda mantinha elegância e máscula beleza.
Ele olhou para Amose com grande desconfiança e reconheceu-se no filho. De longo tempo sabia que tinha engravidado Temutis, pois ela mesmo o dissera no seu último encontro com a princesa. Depois de sua saída de Oazete, ficara sabendo por línguas viperinas que a princesa adotara uma criança nascida de uma serva e dera-lhe o nome de Amose. De lá para cá sua vida mudara tanto que a antiga paixão por Temutis arrefecera e fora substituída por amores mais maduros com mulheres menos perigosas do que a filha de um faraó. Havia casado com uma princesa cananeia, tendo 2 filhos varões, ainda infantes. "Quem é você?" perguntou Jetur após receber as homenagens de praxe do jovem Amose. "Sou Amose, filho de Temutis, com um jovem príncipe que morou na casa do meu avô, o grande Ramassu. Este príncipe, filho do rei de Sidom, tornou-se um grande rei, e hoje, eu tenho a grande honra de conhecê-lo." Jetur olhou para Amose e sentiu um frio na espinha. O jovem era decidido como um falcão no mergulho atrás da caça e tinha o olhar mais glacial que jamais vira. Suas palavras podiam ser respeitosas, mas seu coração era um bloco de gelo e sua mente, uma fornalha viva. Jetur não gostou do filho assim que o viu, mas por deferência a um antigo amor, levantou-se e o abraçou como se estivesse recebendo um importante embaixador plenipotenciário de terras distantes. Fora seco e cortês, convidando o filho a ficar em sua casa pelo tempo que desejasse. Amose agradeceu e mudou-se no mesmo dia com seus pertences para o palácio do pai. Amose passou 2 meses em companhia de Jetur, e, nesse período, o fosso que os separava só fez-se abrir ainda mais. Mal se toleravam. A voz um pouco impostada demais do rei irritava Amose e a frieza do jovem aborrecia o monarca. Nunca discutiram nada, apenas atendo um convívio distante. Jetur apresentou de chofre seus outros filhos, todos mais moços do que Amose, e como se quisesse lhe dizer que não teria direito ao trono, afirmou-lhe que nasceram de casamentos legítimos ordenados por Ramassu. Amose sabia encaixar uma afronta quando lhe era necessário, e, nesta hora, reprimiu o ódio que sentiu. Suas faces chegaram a ficar lívidas, mas colocou um belo sorriso nos lábios e abraçou os irmãos minores com aparente fraternidade. Odiou-os assim como aprendera a odiar o pai. Depois disso, cada dia que passava no palácio tornava-se intolerável. Era preciso partir incontinenti. Resolveu visitar as cidades fabulosas de que ouvira falar pelos mercadores. Com o tempo que passara em Sidom, 2 meses, deixara a barba crescer e o cabelo também. Sua cabeça cercilhada encheu-se de cachos anelados, que começaram a nascer em profusão. A despedida de pai e filho não podia ter sido mais tensa. Jetur alegrou-se com a partida do filho bastardo que só complicações familiares lhe havia trazido. Amose tinha algumas riquezas que o permitiriam viver por algum tempo, mas, em breve, deveria ganhar o sustento ou voltar para casa e viver despreocupado. Durante alguns meses, Amose viajou pelo Oriente Exótico. Conheceu Bíblios, e foi até Kadesh, na Síria, onde seu avô, Ramassu, havia empatado a batalha com Muatalu, o imperador do Império Hitita, numa memorável batalha de carros de guerra. Cada lado alardeou vitória, mas ninguém saíra vitorioso de Kadesh. De lá, Amose seguiu para Imate, descendo para o Garit onde tomou conhecimento do que era trabalho, pela primeira vez na vida. Seus recursos tinham acabado e ele estava faminto. Ofereceu-se numa estalagem, e com seu arameu tosco e incompreensível, conseguiu um prato de sopa rala, e uma cama, cheio de percevejos e outros insetos, que o incomodaram. Para fazer jus a essas benesses, fui obrigado a varrer o quintal, cortar e empilhar madeira, e, finalmente, o mais desgostoso de todos os trabalhos, limpar o chiqueiro dos excrementos dos animais. Nesse momento, Amose chegou à conclusão de que viajar era bom, mas sem dinheiro era um desastre. A melhor opção seria apresentar-se nos templos como monge de Oazete, que, em parte, era,
já que tivera fina educação e, em parte, não era, por não ter praticado santos ofícios e ter assumido os votos sacerdotais. Mas quem o denunciaria a quilômetros de distância? Saiu de Ugarit em direção a onde se apresentou num templo, sendo recebido com desconfiança. Deram-lhe comida e abrigo no exterior do templo, e 2 dias depois de sua chegada, o sumo sacerdote veio falar com ele. Os dois se entenderam em aramaico com certa dificuldade. O sumo sacerdote, um homem baixo, levemente curvado pelo peso dos anos, de cabelo branco, desconfiou de Amós por não ter o porte de um monge canietense e disse-lhe que já tinha visitado, quando jovem, a cidade de On, conhecendo-te bem. Amós explicou-lhe que estava viajando em estudos e penitência e que também conhecia o famoso mosteiro. Este fato facilitou a vida de Amós e que logo foi levado para dentro do templo, sendo-lhe oferecido vinho doce com água e pães frescos. Durante uma semana o sumo sacerdote perguntou a Amós todos os detalhes da barca de Ra, dos antigos e da mágica que utilizaram para construir as pirâmides. Amós saciou o velho, seja com versões corretas, seja com invenções do momento, que até mesmo espantavam. Ele mesmo não sabia que tinha imaginação tão rica. Na partida, o novo amigo aconselhou-o a não subir mais em direção ao nordeste. Eram terras hititas e um quemetense não seria bem-vindo. Em Harã, pela primeira vez, escutou falar de um deus de guerra e vingança, um deus terrível chamado Yahvé. Não lhe prestou a menor atenção, pois conhecia milhares de deuses e todos muito cheios de pecados humanos. Amós ainda pensou que até mesmo Set, o deus da tempestade, não era tão vingativo e terrível como aquele deus de Harã. Seguindo os conselhos do velho, Amós dirigiu-se para Caxemiche, na terra dos Horreus, e lá ficou tempo suficiente para descer o Eufrates até a Babilônia. Para fazer jus à viagem gratuita, trabalhou carregando sacos de grãos e levando carneiros para dentro da embarcação. Na Babilônia, desceu do barco e procurou o grande templo de Samache. Só que desta vez tonsurou a cabeça, fez a barba, tirou suas roupas mais ricas e apresentou-se como monge do Etibembem em viagem de estudo e peregrinação aos lugares santos, do qual Babilônia era um deles. O sumo sacerdote, um amorita de fina estirpe, nobre com acesso ao trono, deslumbrou-se com a figura majestática de Amós. Como andara pelos desertos, trabalhara fisicamente de forma árdua e comera pouco, estava esbelto, com seus músculos ainda mais saltados e definidos. Antoramapael ficou encantado em conhecer tão bela figura e logo o levou aos seus aposentos particulares, onde o cumulou com frutas, vinhos de jarras frescas e uma deliciosa papa de aveia com avelãs. A dificuldade inicial linguística foi superada, pois o amorita conhecia de sobejo o copta. Falava com fluência e seu sotaque menos gutural não impedia Amós de entendê-lo. Antoramapael não era um homossexual. Tratava-se de uma espécie de ser que amava os homens belos, de forma quase possessiva, mas não mantinha nenhum contato físico, tendo inclusive ojeriza a qualquer manifestação sexual. Ao ver Amós, o sumo sacerdote apaixonou-se perdidamente. O jovem sentiu que agradara em cheio e estava disposto a se aproveitar deste fato. No entanto, em momento algum, Antoramapael fez qualquer avanço em sua direção, contudo fazia todas as vontades do jovem. Amós descobriu, na Babilônia, os mais estranhos ritos de magia negra e de necromancia. Antoramapael era um bruxo extraordinário, tendo poderes psíquicos nunca dantes vistos pelo jovem. No entanto, para surpresa e gáudio de Amós, ele aprendeu a lidar com as forças espirituais com rara maestria. Tudo isso aconteceu numa certa feita, quando Amós participou de uma sessão comandada por Antoramapael e começou vendo uma nuvem cinza que, com 2 ou 3 pequenos relâmpagos, tornou-se límpida como a luz do dia. Um homem de idade madura apareceu no meio da luminosidade e sorriu-lhe satisfeito. Depois dessa primeira visão,
Amós continuou tendo visões cada vez mais claras, que o deixavam atordoados. Ele tinha uma vidência, capacidade de ver os espíritos, que chocava o sumo sacerdote, assim como ele próprio, seja pela clareza, seja pela precisão das mensagens transmitidas pelas almas. Nunca tivera isso no tempo em que estivera no Kemet. Tal fato iniciou-se na Babilônia, e nunca mais o deixaria. Os espíritos que se apresentavam durante as cerimônias variavam desde almas de pessoas mortas que voltavam para dar mensagens de consolo aos vivos, até as de demônios abomináveis, que precisavam ser conjuradas com grande determinação. Amós, no início, se assustara com as visões dos diabos deformados, mas descobrira que, por alguma razão, nenhum dos capetas o atacava. Não sentia raiva ou aversão por eles. Em alguns casos, ele até se sentia enredado por suas escabrosas histórias. Sim, porque as almas falavam com ele, contando os motivos da perseguição a certas pessoas, quase sempre tão iníquas quanto os próprios demônios. Antoramapael ensinou sobre conjurações e espíritos, magias invocativas e como a natureza era regida por espíritos dementais primitivos, que podiam ser convocados para fazerem certas atividades. No entanto, não deviam ser mexidos a não ser em casos extremos, pois eram como cachorrinhos que podiam se agradar do dono e nunca mais se afastar. Além disso, atrás desses elementais, podiam vir espíritos tenebrosos, que iriam atormentá-lo e levá-lo à loucura, à destruição e à morte. Durante 2 anos, Amós viveu em companhia de Antoramapael como seu discípulo e amigo. Falaram de inúmeras coisas e numa determinada época, o sumo sacerdote, que era muito intuitivo, disse-lhe: tive uma visão sua. Você foi feito para ser um monarca e os deuses me dizem que você é filho de reis. Sua passagem por aqui será breve e deverá partir assim que a lua eclipsar o sol. Irá em direção à cidade sagrada de Ur, onde subirá no alto zigurate de Nana, rezará para os deuses que ainda não renasceram e voltará para sua terra. No caminho, entretanto, deverá passar por uma prova, e somente após tal fato é que poderá retornar a casa. Lá chegando, procure o faraó, que o receberá de braços abertos, pois você chegará na hora certa de livrar sua terra de uma grande perplexidade. Amós muito não ria mais das profecias de Antoramapael. Se o sacerdote dissera, era porque iria acontecer. Ele estremeceu de um súbito frio, que invadiu a sala onde os dois estavam em meditação. Levantou-se e saiu, indo até os aposentos de um outro sacerdote que tinha como função ler as estrelas, e perguntou-lhe quando seria o próximo eclipse solar. O homem vasculhou vários manuscritos, e, com um sorriso de satisfação, encontrou o que queria. Dentro de 32 dias haverá um eclipse total do Sol, de tamanha intensidade que o dia irá virar noite e as almas dos mortos se levantarão de seus túmulos, os coxos andarão, os cegos voltarão a ver e os loucos ficarão sãos, profetizar o velho monge, cheio de sagrada empáfia. Realmente, com uma precisão de fazer inveja a qualquer astrônomo, o eclipse se deu no dia e hora marcados pelo velho. Antoramapael olhou para Amós com os olhos em lágrimas, disse-lhe: vá. Parta para o seu destino e seja feliz. Você é o bendito dos deuses. No mesmo dia, na parte da tarde, Amós pegava uma barca para Ur, só que desta vez ia como passageiro e com recomendações ao sumo sacerdote de Nana. O único fato interessante que aconteceu foi um ladrão vulgar que foi pego em flagrante e surrado pela turba enfurecida, perto das docas babilônicas. Foi vendo o sangue rolar que Amós se deu conta de que esta era a sua primeira visão da morte. Vivia num mundo hostil e nunca vira alguém ser morto ou assassinado. A viagem foi rápida e segura, e, num dado instante, a pequena embarcação saiu do Eufrates, metendo-se por um canal construído há mais de 1000 anos e mantido por mãos conscienciosas. Durante alguns quilômetros, o barco deslizou pelas águas calmas e escuras do canal até ver uma cidade grande,
maior do que de Junete, provavelmente mais espalhada do que o azeite. Ur era toda murada com ameaçadores torreões e destacando-se sobre o centro da cidade, uma construção absolutamente gigantesca, parecida com a pirâmide de Khufu em Gizeh. Era o grande zigurate de Nana. O navio atracou e Amosi desceu, atravessando a vasta cidade. Do porto até o templo, Amosi teve que cruzar a cidade, que fervilhava das pessoas mais interessantes que jamais vira. Havia mercadores elamitas, guerreiros citas com seus arcos recurvos, medos, partos, assírios com seus cabelos encaracolados e barbas quadradas, além de hititas, orréus, amoritas e sumérios. Ur era uma cidade cosmopolita por excelência. Era uma cidade portuária que ligava Sumer à Índia dos arianos e dos dravidianos, ao Kemet, pela rota do Mar Vermelho, e ao resto do mundo por caravanas para todos os lugares. Uma quemetense passaria despercebido naquela multidão colorida e ruidosa onde em cada rua podia-se encontrar uma infinidade de línguas e de tipos físicos. O templo de Nana era uma construção bem diferente da pirâmide quemetense. Era um prédio enquanto que sua contraparte africana era um monumento. No interior, existiam oficinas, depósitos, salas de leitura e espaços para o culto e reuniões. O local de culto era alcançado por uma enorme escadaria, e no topo, existia um templo menor que era o verdadeiro santuário de Nana, deus da lua. Amosi procurou pelo sumo sacerdote e foi encaminhado para um assistente secundário que o escutou educadamente, fazendo grande força para entender o seu tosco amorita, misturado com aramaico e com uma outra palavra copta. Finalmente, pediu que esperasse numa antecâmara. A antessala era ventilada, estando a mais de 20 metros de altura, o que permitia descortinar-se toda a cidade e parte da campanha circunvizinha. O tempo demorou a passar, e 6 horas depois, quando o sol começava a cair, Amosi estava aborrecido, cansado e entediado. Uma voz atrás dele o trouxe de volta do mundo dos sonhos com os olhos abertos. Nobre Amosi, é uma honra tê-lo em nosso templo. O jovem saltou de sua posição sentado e virou-se para ver uma das mais belas mulheres que jamais tivera a oportunidade de ver em sua vida. Ela tinha cerca de 1,80 m, cabelos louros como uma espiga de trigo, de olhos verdes radiantes e uma pele rosada, levemente queimada do sol. Amosi, um jovem de 23 anos, nunca tinha visto tamanha beleza e elegância em alguém. Ela vestia uma túnica justa que lhe desenhava o corpo de forma voluptuosa e mostrava um colo generoso e ancas bem proporcionadas. A moça deveria ter perto dos 30 anos e isso dava por todos os poros uma energia sexual que deixara Amosi fascinado. Ele não foi capaz de articular nenhuma palavra. Fora tomado de surpresa por estar em profundo devaneio quando ela entrou, e depois pela imprevista e fascinante beleza. Nunca vira alguém louro na sua vida. O máximo que se aproximara de tal fato foram os cabelos castanhos dos citas e de alguns áreas que vira. Não havia nórdicos naquela região e nem Amosi sabia de onde ela vinha. Ela sorriu e tomou pelo braço, dizendo-lhe, venha. Vamos lhe acomodar melhor. Sou Iselda e estou aqui para servi-lo. Amosi deixou-se conduzir pelos longos corredores, subindo e descendo intermináveis escadas interiores até alcançar um conjunto de celas pequenas onde foi introduzido por Iselda. Aqui será sua cela. Poderá meditar, escrever e ler, e fazer outras coisas mais agradáveis. Iselda dissera isso, enfatizando com certa malícia as últimas palavras. Seria uma promessa. Aguarde a que queremos providenciar bebida e comida e poderá descansar o dia de hoje. Descansar? Era só isso que fizera o dia inteiro. Estava cansado de não fazer nada. Desejava ação. A moça saiu e Amosi se deu conta de que não dissera nada, ficando com aquele olhar de beoço a fitá-lo o tempo todo. Que triste figura fizera com a bela Iselda. Quanta parvoíce! Esperou por mais algum tempo até que adormeceu no catre limpo, mas duro.
Sua vida em Ur seria realmente monástica, a qual ele detestava. Odiava ter que ficar em Petzold e aprender sobre todos os deuses e suas lendas tolas. Abominava ir e ver aquela pantomima do faraó vestir-se de rei e presidir aquelas assembleias de fanáticos, que se jogavam no chão. No entanto, mudara de ideia depois da Babilônia, pois foi lá, na presença de Antoramapael, que começara a ver os espíritos dos mortos. A vidência o transformara de forma especial. Duvidara, no início, crendo ser um embuste do sumo sacerdote, mas quando os mortos falavam de coisas das quais ele não tinha a menor ideia, e nem mesmo Antoramapael, passou a crer que havia algo mais. Os demônios o assustaram a ponto de vomitar de medo no princípio. Com o tempo, viu que suas carantonhas de meter medo eram apenas a exteriorização de suas degradações interiores e não se preocupou mais. Além disso, os diabos pareciam respeitá-lo, não se aproximando demais. Antoramapael dissera-lhe que os espíritos caliginosos respeitavam seu guia espiritual, que ele chamava de o seu Deus pessoal. Até conhecer Antoramapael, Amós fora ateu. No entanto, depois de ver os espíritos com tamanha nitidez, ele mudou radicalmente de opinião. Se existiam espíritos, deveriam existir deuses. Se eles existiam, devia existir um que seria o grande criador de tudo. Aos poucos, usando seu raciocínio e sua vidência, Amós tornava-se um teísta. No outro dia acordou moído da cama dura e sentiu saudades da Babilônia, onde Antoramapael vinha acordar com um desejo incompleto e com seu carinho de quase esposa. Olhou em volta e saiu da cela para um corredor escuro, quase tropeçando em vários corpos que estavam jogados ali. Eram os escravos do templo que não tinham a mesma regalia de dormir numa cela e num grabato. Dormiam espalhados pelo chão, pulando por cima dos corpos estendidos e guiando-se por uma claridade no fim do corredor, dirigiu-se para a luz. O sol saía, ainda tímido, por trás do horizonte, lançando seus raios majestosos pelo céu. Amós tinha um bom olfato, sabendo que os cozinheiros deviam estar preparando pães, e deixou-se guiar pelo odor até uma ampla cozinha onde um forno ardia abrasadamente. Havia pão quente sobre uma mesa e 2 padeiros entretidos em seu nobre ofício. Amós pigarreou para chamar a atenção, o que o fez pobremente. Somente um dos 2 obreiros virou-se vendo uma figura esguia, alta e tonsurada, acreditando estar perante alguma patente sacerdotal desconhecida, curvou-se em humilde prosternação e ofereceu-lhe pão. Era tudo o que Amós, esfaimado, sem nada no estômago por 2 dias, desejava. Lançou-se voraz sobre o grande pão circular e, dividindo com a mão, levou à boca. O servente de cozinha assustou-se com tamanho ímpeto que o fez recuar 2 passos, dando de costas no outro padeiro, que segurou o golpe e praguejou como uma meretriz. Amós aproveitou o ato grotesco para esgueirar-se com o pão inteiro, fartando-se a não mais poder. No final da manhã, após passear pelo templo e pela praça contígua, Amós voltou para o almoço. Entrou no templo e procurou por Isilda. Após buscar bastante, encontrou a diva sentada em uma sala aparentemente só para mulheres e, com um olhar zombeteiro, recriminou-lhe por ter se evadido do templo, sem dar-lhe satisfações. As demais mulheres riam-se dele, cochichando sobre seu porte e seus modos diferentes. Finalmente, Iselda levantou-se e resolveu mostrar-lhe todas as dependências em que ele podia entrar e as que eram reservadas às mulheres. No fim do dia, levou-o para conhecer o sumo sacerdote, que estivera fora por 2 dias, visitando suas quintas e resolvendo pendências pessoais. Há homens que estudam virilidade e outros que transpiram paz de espírito. Ninatu, o sumo sacerdote, era o típico segundo caso. Suas feições eram de tal forma serenas, sua fala mansa e seus modos reservados, porém todos de uma masculinidade inquestionável. Era um homem magro e pequeno. Não devia ter mais do que 1,60 m. Estava com um saiote branco de linho, cingido-lhe a cintura,
estando preso por um cinto de couro, fino e amarrado como se fosse uma corda. Ele olhou para Mose, e, naquele momento, vislumbrou tudo a respeito do rapaz. Tinha uma intuição tão profunda que, num ótimo, os conceitos surgiram na sua mente como se fosse um relâmpago. Conheceu a Mose num único relance e tudo ficou claro em sua mente como se alguém lhe houvesse dito quem era e o que devia fazer. O que espera de nós, Mose? Sabedoria. Ninartu olhou de viés e falou, o que você espera é adquirir poder e não sabedoria. O conhecimento não deve ser adquirido por diletantismo ou por simples acumulação vã. E fundamental que seja dirigido para a melhoria pessoal e coletiva das pessoas. Para tal, conhecimento é poder. Resta ainda a grande questão, como usá-lo corretamente. Mose intimamente irritou-se com o homem. Ninartu sentiu sua irritação no ar como se fosse um choque elétrico. Respondeu-lhe calmamente, propositalmente, para irritá-lo ainda mais. Você é um ser que se julga superior aos demais e a sua situação de nascimento deixa extremamente irritado. E como se fosse uma nódoa em seu imaculado ser. Isso frustra, e por isto, você não se relaciona corretamente com as pessoas, tornando-o agressivo e cheio de orgulho. Agora você procura adquirir conhecimentos, especialmente mágicos, que o possibilitem impressionar as pessoas, e, com isto, demonstrar seu poder e sua superioridade. Mose tinha duas opções, ir-se embora ou escutar o homenzinho falando. Como guiado por mãos invisíveis, resolveu prestar atenção e baixar sua guarda, sempre levantada, contra as pessoas. Ninartu não falava de forma agressiva. Existia até um certo tom paternal. Mose, você aprenderá aqui a se controlar, a cuidar dos doentes e a ser dono dos elementos. Terá que sujeitar-se à dor e à fome. Deverá superar todos os seus maus instintos, como a ganância, a inveja e o despeito. Deverá dedicar-se à construção interior a qual transformará sua grande frustração em força, para mudar o seu mundo. Você deseja superar seus obstáculos? Quer progredir e ficar acima dos simples mortais? Será fiel e disciplinado, dócil ao comando de seus instrutores e usará esses conhecimentos para o bem da humanidade? A cada pergunta, Mose meneava a cabeça em assentimento, e desta curta e objetiva conversa, foi endereçada ao segundo em comando para seu treinamento. Durante 3 anos, Mose passou a ter uma rotina estafante no templo. Acordava às 5 horas, quando o sol ainda não havia despontado e ia até a moenda onde triturava os grãos, empurrando uma pesada roda. Depois disso, levava os grãos, colocava-os em sacos e deixava-os prontos para o próximo dia. Tomava seu desejum e ia ao atendimento dos doentes. O sacerdote era um misto de médico, psicólogo, conselheiro matrimonial e confidente. As pessoas vinham e sentavam-se com o cura, que quase sempre estava acompanhado com mais 2 ou 3 ajudantes e escutava as queixas das pessoas. Alguns dos visitantes eram verdadeiros endemoninhados que gritavam, gesticulavam e falavam vitupérios abomináveis, sendo trazidos por familiares que os amarravam ou os seguravam fortemente. Nesse caso, eram tratados com orações e águas benzidas, que não davam grande resultado. Os doentes eram tratados com ervas e ungüentos de procedência altamente duvidosa, que deixava entrever que animais pestilentos ou nojentos deram a vida para que aquelas pastas mal cheirosas pudessem ser confeccionadas. Além dos remédios de baixa eficácia, havia as palavras de encorajamento e de explicação ao doente. Na maioria das vezes, sua doença era procedente de seus pecados, de acordo com os esclarecimentos oficiais. Quando alguém dizia que não era culpado de nenhum pecado, a explicação era que alguma transgressão oculta, provavelmente inconsciente, deve ter sido praticada para que o infeliz sofresse, ou então, ele estava pagando pecados de uma vida pregressa. Nos anos em que passou em Ur, Mose via Zelda transformar o desejo de levá-la ao leito por uma sólida amizade.
Amosi sabia que ela era a esposa de Ninartu, e ela era fiel ao marido. Com o tempo, ganhou a confiança do sumo sacerdote e a amizade nasceu, proibindo cada vez mais que Amosi se insinuasse junto à beldade. Amosi ficou inicialmente como monge ajudante. Escutava as ladainhas dos monges principais e não acreditava nelas. No entanto, havia algo que começava a se mexer em seu íntimo. Amosi sempre fora extremamente orgulhoso e egoísta. O mundo girava em torno dele e, se algo não saísse como queria, ficava possuído de fúria e frustração. Por mais que se controlasse, seu interior borbulhava com raiva, desejo de vingança e morte. Ao escutar os queixumes dos fiéis, ele ia se comovendo. Era uma velha com dores nas pernas que a impediam de andar. Era uma mãe com um filho doente que não sarava. Um jovem que cuspia sangue e cansava-se à toa. E assim por diante. Era um desfilar de misérias e dores que Amosi se deixava comover. Seguia cada caso vendo que a mãe voltara com o cadáver do filho para enterrá-lo de acordo com os preceitos, que o tísico fora encontrado morto nos campos e a velha nunca mais aparecera, tendo sido encontrada morta em algum lugar ermo. A morte era sempre a grande vencedora. No seu tempo de noviciado, que durou 6 meses, Amosi acompanhou um dos monges, um dos mais velhos e mais aparentemente calmos. Na realidade, o sacerdote era um descrente da vida e das coisas espirituais. Entrara para o templo, pois não tinha aptidão para os combates, e muito menos para arar a terra. O sacerdócio era uma forma de vida, um trabalho como outro qualquer. Amosi se entediara a morte na presença daquele decrépito cura, que passava o dia a recitar velhas fórmulas mágicas, que não funcionavam. As coisas mudaram quando foi estabelecido que seria o atendente principal. No início, as pessoas queriam consultá-lo por ser quemetense e por terem escutado maravilhas daquela terra estranha. Depois, sua fama ganhou em várias cidades vizinhas, visto que, com sua vidência, além de um insuspeitado poder de expulsar demônios, era capaz de dizer coisas com precisão impressionante. Todas as vezes em que surgia um doente, uma voz, que ele escutava nitidamente em sua cabeça, dizia-lhe o que fazer e como fazê-lo. Suas curas eram milagrosas, e, intuitivamente, postava as mãos e através de seus fluidos espirituais, os operadores do astral eram capazes de ajudar as pessoas. Isto poderia ter acontecido com qualquer um, desde que houvesse um mínimo de interesse pelo ser humano, um pouco de amor fraterno. Se sua fama crescia, o rancor dos demais monges aumentava enormemente, quanto mais que agora privava da intimidade de Ninartu. O sumo sacerdote o treinava pessoalmente, dando-lhe exercícios de concentração, meditação e domínio da mente. Tudo lhe era testado: frio intenso, calor extremo, fome, sede e dor. Ninartu obrigava a fazer mais força e o submetia a torturas excruciantes. Tudo isso moldava seu caráter, obrigando-o a superar as necessidades físicas e seu temperamento voluptuoso. Foi se abrandando e se tornando mais humano. Amosi tinha longas conversas com Ninartu, que lhe explicava a sabedoria esotérica dos antigos. A principal era sua apresentação dos mistérios. Falava de terras situadas em outras esferas, de seres que tinham vindo de outros mundos, de como moldaram a terra à sua feição e da grande divindade. Mesmo que Ninartu fosse o sumo sacerdote de Nana, ele sabia que este Deus era apenas uma pequena parcela do grande, do imenso, do construtor. Falava com tamanha paixão do inefável que Amosi, um antigo descrente que se modificara, porque passara a ver espíritos com uma nitidez ímpar, passou a crer no Deus desconhecido que não tinha nome. Para Ninartu, este Deus era El, aquele que o sumo sacerdote temia colocar um nome e desvirtuar o conceito. Só havia uma discrepância entre eles. Ninartu acreditava que Deus era um ser presente, alguém que se preocupava com sua criação, um mantenedor da ordem universal. Amosi já o via distante, indiferente aos destinos humanos,
apático pelo sofrimento, e deixando que sua obra desandasse ao bel prazer. Ninartu falava de vidas passadas e Amosi desconfiava deste conceito. No final do terceiro ano, a sua situação no templo ficou insustentável. Tudo acontecera porque o Lugaldir tinha uma filha que vivia doente e mandara chamar especificamente por Amosi para tratá-la. O quemetense cuidou da menina, que tinha sido desenganada pelos outros médicos sacerdotes, e, em dias, ela voltou a brincar nos jardins do palácio. Com isso, sua fama de grande esculápio cresceu e irritou os monges locais. Numa dessas noites, tentaram atacá-lo com porretes e Amosi conseguiu fugir, mesmo após levar algumas cacetadas, que o deixaram doído por vários dias. Ninartu ficou preocupado, chamou-o e conversaram longamente, concluindo que deveria partir o mais rápido possível. Destacou 2 guardas do templo para vigiá-lo enquanto estivesse em Ur. Ninartu, preocupado com o jovem discípulo, mantinha-o mais próximo de si possível, com medo de novos ataques. Mantê-lo-ia próximo até o dia em que um barco zarpasse levando-o até o Kemet. A rota prevista era que o barco circunnavegaria a Arábia, saindo do Golfo Pérsico, passando pelo Golfo de Omã e Mar Arábico, e, finalmente, ingressando no Mar Vermelho, indo até o Kemet. Por mar, levaria 1 mês para chegar enquanto que pelo caminho terrestre levaria mais de 3 meses, isto posto, se encontrasse uma caravana que pudesse levá-lo. Amosi aceitou relutantemente, pois abominava o mar. Na despedida, Ninartu, sempre com sua intuição exacerbada, disse-lhe, antes de ser rei, deverá aprender a servir. O verdadeiro monarca é o que serve ao seu povo. E para tal, só lhe falta casar para tornar-se um rei. Imagine se o casamento tornasse alguém um rei, a humanidade estaria cheia de soberanos, pensou jocosamente Amosi, enquanto Onal se afastava do protegido cais para entrar no canal que os levaria até o Golfo, e dali para o Kemet, terra de que estava fora quase 6 anos. Capítulo 2. A viagem foi tranquila. Amosi, aos poucos, foi se tornando imune ao enjoo, provocado pelo balançar da pequena nave. Ele ficava olhando a terra, que não estava tão distante, pois a navegação de então consistia em contornar a praia, sonhando em logo chegar à sua doce Kemet. Já havia passado quase um período lunar, quando perto da ponta do Sinai, quando o Mar Vermelho se bifurca, é que a pequena nau foi atacada por 2 outras, que surgiram de escondidas enseadas. A perseguição durou cerca de 40 minutos e o barco acabou encontrando seu destino, sendo abauroado e tomado de assalto. 2 tripulantes foram feridos e jogados ao mar, que logo se coalhou de tubarões que, vorazmente, exterminaram os infelizes. 2 outros tripulantes e mais o capitão, além de Amosi, que era o único passageiro, não resistiram e foram poupados pelos piratas, que reviraram tudo da pequena nau que começava a dernar, e transferiram, às pressas, os homens e objetos para os 2 botes. Os barcos rumaram em direção ao Golfo de Aqaba, lá chegando após 2 dias de viagem beirando a costa. Os 2 botes chegaram a Eilat, também conhecido como Aziongaber e que, futuramente, teria seu nome trocado por Aqaba, e desembarcaram seu precioso butim. Amosi, que não foi alimentando nesses 2 dias, deu graças aos céus por descer em terra firme, já que odiava o mar. Sem grandes delongas, os 4 homens sobreviventes foram arrastados para uma espécie de mercado e enjaulados, à espera de sua venda como escravos. No outro dia, começaram a aparecer caravaneiros especializados em tráfico de escravos para comprarem os homens. O leilão foi característico, com a pregação dos vendedores, os lances de ofertas e os arremates finais. Os primeiros a serem vendidos foram os tripulantes que conseguiram um preço razoável, já que eram homens fortes e ainda jovens. O capitão da embarcação conseguiu um preço mais fraco visto que era mais velho, e, finalmente, Amosi foi ofertado.
Ele não estava conseguindo um bom preço, mesmo tendo boa aparência. Não parecia robusto como um trabalhador braçal, com sua cabeça tonsurada. Muitos diziam que não valia nada e que só serviria para ser um eunuco. Quando o pregoeiro notou que havia algum interesse em fazê-lo eunuco,